Amém? Eu quero já pedir para os amados irmãos abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos meditar numa palavra, esse tempo que nos resta, e nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. A partir do versículo 33. Nós vamos ler o 33 e o 34. Na verdade, vamos ler só o 33 mesmo. Todos acharam? Está escrito assim: portanto, ponha em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer. E isso não que Deus quer. Ele lhe dará todas essas coisas. Amém? A minha Bíblia é uma nova corrigida, né? Então é uma leitura diferente. Esse versículo é um versículo muito comentado e muito falado, né, irmão? Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A minha leitura aqui é um pouco diferente. Mas o versículo é esse: busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Cure sua cabeça, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, que eu oro a Ti nessa noite, Pai. Eu te dou graça porque o Senhor tem me sustentado, Pai. E eu tenho, meu Deus, a alegria de estar aqui. Mas a palavra é do Senhor nosso Deus. E o Senhor diz na sua palavra que aquele que tiver necessidade de sabedoria, peça ao Espírito Santo. E nessa noite eu estou me colocando, ó Deus amado, na disponibilidade do Espírito Santo para que Ele possa usar a minha vida, para que eu possa falar da Tua palavra, Pai. Essa palavra que é maravilhosa, que é poderosa, Pai amado. Que ela venha, ó Deus amado, trazer nos nossos corações aquilo que Deus deseja para cada um de nós. E que os meus irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão em casa ouvindo essa palavra, possa ser fortalecido e conscientizado que Deus é aquele que tem tudo para nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, esse capítulo 6 de Mateus, ele traz para nós muitos alertas para a nossa vida, em termos de conhecimento daquilo que Deus quer para nós. Hoje se comenta muito, nós também comentamos, se comenta muito, não, o mundo ele está horrível, cheio de situação, cheio de problema, cada dia pior. Não é mentira, é verdade. Mas, irmãos, o mundo em si, ele sempre foi assim. Com muitas coisas ruins envolvendo. Nós estudamos aí uns tempos atrás, aí nós tivemos um estudo sobre a história da igreja. Aquele o Joabe fez, o Fábio também fez, o Fábio não fez, mas o Joabe é aquele que sabe do que eu estou falando. E nós vemos no estudo que nós fizemos, irmãos, eram coisas horríveis que aconteciam na igreja. Aí fala, não, mas filho contra pai é só agora. Não, irmão. É muitos anos antes de Cristo que o mundo já era assim. Porque o mundo é assim, irmão. E Jesus aqui, ele sabendo disso, ele reúne os seus discípulos para ensinar, para instruir eles do que eles iam encontrar no seu dia a dia,
dali em diante. Andando com Jesus era diferente. Por quê? Porque andando com Jesus eles estavam protegidos. Mas a partir do momento que Jesus sabia que eles iam ficar e Jesus ia partir, Jesus precisava ensinar eles e conscientizar eles o que eles iam enfrentar no seu dia a dia. Que não é diferente para nós, irmãos. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com a sua palavra. Para que nós não se amedronte com as coisas que nós vamos encontrar na nossa vida no dia a dia. Porque nós vamos encontrar, irmão. Ou nós não já encontramos? Nós já encontramos. E aqui ele começa a alertar os seus discípulos acerca da caridade. Porque fazer caridade, irmão, é bom, é necessário, agrada a Deus. Mas precisa saber como fazer essa caridade. Porque não adianta nós fazer uma caridade, nós ajudar uma caridade, irmão, sabe que é ajudar alguém. Não adianta nós dar alguma coisa para alguém ou ajudar alguém e para satisfazer o nosso ego. Olha o que ele diz aqui. Tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Então, ele está alertando, olha, vocês querem praticar o bem? Pratiquem. Querem ajudar? Ajudem, mas tomem cuidado. Porque essas coisas, você vai fazer pensando que vai lhe fazer o bem, mas da maneira que, como você fizer, de repente não vai ser bom para você. E aí ele continuou instruindo os discípulos. E aqui no versículo 5 ele fala, na hora da oração. Né? Por quê? Porque os fariseus eles ficavam repetindo a oração. Né? Ficava nas esquinas orando. E aí, Jesus aqui ensina ele, ó, se vocês querem orar corretamente, orem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, leve a sua oração a Deus. Não precisa vocês fazer a oração grande para Deus ouvir. Uma palavra que você fizer, que seja sincera e verdadeira, Deus já ouviu. Deus já está ouvindo. E ele vai alertando os seus discípulos, porque eles precisam ter um caminho reto que agrada a Deus. Ele alerta acerca do jejum. Quando você jejuar, não fique lá, né, com a carinha triste, né? Não fique lamentando. Tenha ânimo. Você não precisa transparecer que você está jejuando. Então Jesus ele vai, nesse capítulo 6, ele vai ensinando os seus discípulos como que eles devem viver. É uma vida. Eles têm que aprender como viver agradando a Deus. E é o que ele deixa para nós, irmão. Como nós viver agradando a Deus? Nós precisa, esse capítulo 6 de Mateus, ele até está todo marcado, porque eu tenho lido muito ele. Irmão, pode ler, irmão, uma vez, 10, 20, continue lendo. Porque você vai continuar aprendendo. Porque é muito importante, irmão, quando nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus. Muitas vezes nós fazemos e não agrada as pessoas. Não agrada os homens. Nós sabemos disso. Muitas coisas que às vezes nós fazemos não agradam aos homens, irmão, porque nós vamos o contrário daquilo que o mundo pratica. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E aqui no versículo 19, ele fala sobre a riqueza. Ser rico, Deus é contra a pessoa ser rico? Claro que não. Porque ele diz na sua palavra que o homem é digno do suor do seu rosto. Se você trabalhou, se você é uma pessoa que consegue
não é que nem eu, que não consegue juntar dinheiro, mas se você é uma pessoa que você consegue investir numa coisa, você vai crescer financeiramente. Deus é contra isso? Não. Nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas, no dinheiro. Nós começar, enquanto nós não tem dinheiro, nós ser humilde, entre aspas, porque ser humilde sem dinheiro e depois com dinheiro não ser mais humilde, isso significa que não era humilde, não é verdade? Então, se é humilde mesmo, é humilde rico e é humilde pobre, né? Então é isso, é essa alerta que ele traz. Você pode ter, mas não coloque o seu coração no dinheiro. Não coloque ele na sua vida como um pilar de sustentação, porque isso acaba, né? Então você não pode colocar. E aqui no 22, ele diz que os olhos é a luz do nosso corpo. Irmãos, esse versículo, ele nos traz não uma preocupação, porque nós somos cristãos, nós servimos a Deus, mas nos traz um alerta muito sério, porque os nossos olhos veem, irmão, não tem como não ver. Ah, presbítero, mas os seus olhos vê tudo? Vê, irmão, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Por onde eu ando, eu vejo tudo. Hoje eu fiquei um dia na rua com meu cunhado, fui lá para ele fazer uma cirurgia, eu vi um monte de coisas, irmão. Coisas boas e coisas horríveis. Mas eu apenas enxerguei. Mas aquilo passou na frente dos meus olhos. Porque o primeiro a ver é os olhos. E nós não podemos deixar que aquilo que nossos olhos vê, ele desça para o nosso coração. E é isso que Jesus está ensinando aqui. E se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo vai ser bom. Ele está ensinando aqui os seus discípulos. E aqui no versículo 24, Deus, ele fala sobre as riquezas. Ele fala sobre as riquezas, irmãos. E aí ele traz bastante ensinamento, aqui a partir do versículo 22, porque ele começa a mostrar para os discípulos, e hoje serve para nós, o valor que eles têm. Ele começa a mostrar para os discípulos o valor que Jesus dá para o ser humano. E hoje, aqui ele está falando para os discípulos, mas isso vem para nós, irmão. Não tem nada na face da terra, irmão, nada, absolutamente nada, que Deus ame mais do que eu e de que você. Tenha isso no seu coração e na sua vida. Você que está aqui me ouvindo nessa noite, mas não é a minha palavra, é de Deus. E quem estiver em casa também me ouvindo, que servir a Deus, e até aqueles que não sirvam, se desperte, porque Deus não ama nada mais na terra do que aquele que foi criado à sua imagem e semelhança. Deus ama o ser humano, Ele ama de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho, para que entregasse a sua vida, para que nós fosse resgatados da morte, porque nós estávamos mortos. Então Ele nos ama, irmão. Nós precisamos saber que nós somos o maior valor que Deus tem na face da terra. E Jesus, Ele está mostrando para eles e falando para eles, vocês veem os pássaros que não semeiam e nem colhem, e como eles vivem com a barriga, com o papo cheio, cantando, alegre. Vocês veem como que os lírios do campo se vestem. Nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu como os lírios do campo.
E quem é que faz essas coisas? Jesus aqui está ensinando para os discípulos. Quem é que faz essas coisas? É Deus. E aí nós chega no versículo que nós lemos. E aí, aqui Jesus faz uma promessa, mas ele traz um alerta. E essa alerta, irmão, para os discípulos e para nós. Aonde nós estamos colocando a nossa prioridade. Porque Jesus aqui já trouxe para os discípulos o valor que Deus dá a cada um. Mas precisa se cumprir o que está escrito na palavra. No final, o que ele diz? Busque primeiro, tudo isso aqui é para vocês e é para nós. Mas busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a nossa prioridade, as nossas escolhas hoje, elas vão trazer reflexo na nossa vida amanhã. Elas vão trazer, irmão. Aquilo que nós colocamos como prioridade hoje na nossa vida, pode ser que hoje, que amanhã, que depois, ainda não venha o reflexo e o resultado. Mas no nosso caminhar, no caminhar de cada um, vai vir o resultado. Aonde você está colocando a sua prioridade? O que você está buscando para a sua vida? De que maneira você está conduzindo a sua vida? Qual é a direção? Como que você se comporta diante das situações? Muitas vezes eu posso colocar minha prioridade no céu, nas coisas de Deus, vivendo aquilo que Ele quer para mim, que está escrito na sua palavra. Mas eu posso escolher também a maneira de eu pensar, a maneira de eu agir e a maneira que eu quero viver. E isso, irmão, não é estranho para nós. Nós conhecemos isso. Porque quando nós deixamos de fazer ou buscar primeiro o reino do céu, o que que nós estamos dizendo? Eu não quero que Deus acrescente as outras coisas na minha vida. Deixa que eu resolva. Então eu vou fazendo da maneira que eu acho que eu devo fazer, eu vou fazendo da maneira que eu penso que eu tenho que fazer, eu vou agindo do jeito que eu acho que é certo. Mas o resultado disso que nós fizemos, o contrário daquilo que Deus nos alerta, vai nos trazer um resultado favorável? Segundo a palavra de Deus, não. Porque Jesus está ensinando os discípulos aqui para que eles tenham uma vida buscando o espiritual. Porque é esse que nós temos que buscar. Quando ele fala, ajunte tesouro, não se preocupe ajuntando tesouro na terra. Porque o ferrugem come, a traça come e o ferrugem corrói. Mas ajunte tesouro no céu. Lá ele é permanente. E quando nós colocamos a nossa vida como prioridade nas coisas de Deus, ele nos dá na terra, que é o físico, e está guardado também lá no céu, porque nós buscamos verdadeiramente, em primeiro lugar, o reino do céu. Nós precisamos das coisas físicas da terra, sim, mas a nossa prioridade não pode ser isso. Quantos dias, ou quantas semanas, ou quantos meses, ou quantos anos, ainda eu vou precisar das coisas da terra? Eu não sei. Eu já estou com 73 anos. Dizia minha finada avó, de quem de moço não morre, de velho não escapa. E eu estou caminhando, né? Para frente, não estou voltando para trás para ficar mais jovem. Estou indo para frente. Então os anos vai vir.
Então, eu sei que aqui, o que eu tenho, o que eu faço, ele não é permanente. Por isso que Jesus disse, busque primeiro o reino do céu, porque lá está guardado. O que você guardar lá, quando você chegar lá, vai estar lá guardado. Aqui, você não tem nada guardado. O que você tem aqui vai ficar aqui. Então, meus amados irmãos, nós precisamos pensar e agir, porque a nossa prioridade, ela vai nos dizer o amanhã o resultado. O resultado da nossa prioridade, ele vai vir. E ele não vai vir só lá no céu, não, irmão. Quando nós buscamos primeiro o reino do céu, como diz a palavra de Deus aqui, e ele diz que as demais coisas são acrescentadas, ele sabe o que nós precisamos. Ele vê tudo o que nós fazemos. Ele vai acrescentando. O que é necessário para nós, ele vai acrescentar, sim. Agora, o que ele diz? Busque primeiro o reino do céu. Isso não é papel de Deus. Não, Deus, o Senhor busca para mim lá. Não, Deus não vai fazer isso. Não, Jesus, o Senhor está lá, o Senhor junto com o Pai, busca aí para mim. Não, ele diz que é para mim e para você buscar o reino do céu. É isso que ele coloca para nós. Essa é a parte que nós temos que fazer. É buscar o reino do céu. É fácil? Tem muita dificuldade, muitas vezes, para fazer isso? Tem, irmão. Tem. Porque, como eu disse no começo, o mundo sempre foi assim. Cheio de muitas coisas, cheio de muita dificuldade. Tem momento que nós tem raiva, tem momento que nós tem tristeza, tem momento que nós ficamos até pensando, meu Deus, o que eu faço? Aí ele diz, busque primeiro o reino do céu e a sua justiça. E deixe que as outras coisas eu vou resolver. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Amém? Então que nós sejamos alertados por essa palavra. E guarda ela conosco. Não achar que porque nós vem para a igreja, porque nós aceitamos Jesus, porque nós somos cristãos, não está tudo certo. Irmão, não é por aí não. Nós precisamos se despertar. E buscar o reino do céu, irmão, é fazer as coisas que agradam a Deus. O que é que agrada a Deus? Está escrito na palavra de Deus. Lê a Bíblia, ora, jejuma, precisa ajudar alguém, tem alguém necessitado, faça. Também agrada a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos ajudar uns aos outros, principalmente da nossa casa. Né? Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso guia. Que nem Jesus estava ensinando os discípulos. A palavra de Deus nos ensina. Nós podemos fazer muitas coisas, mas em primeiro lugar nós precisamos buscar o reino do céu. E muitas vezes nós não fazemos isso, irmão. Muitas vezes. A hora já chegou ali, mas eu vou contar um testemunho rapidinho para os irmãos. Quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos, irmão, que eu era cristão. Quando a gente se converte logo no começo, eu não sei os irmãos, mas eu era mais crente. Eu orava muito, graças a Deus ainda oro, mas eu orava muito, irmão. Eu tinha, minha fé era muito grande. E eu trabalhava lá em São Mateus. E eu entrava lá 7 horas. Eu tinha que sair de casa 5 horas. Aí mas todo dia, irmão. Todo dia, eu acordava 4h30, colocava o meu joelho e ia orar, para depois eu sair para o trabalho. Só que teve um dia que eu dormi, irmão. Dormi, passou 5 horas, 5h30, 5:50 eu acordei. Eu ia no relógio, 5:50. Falei, me espantei assim, peguei, já fui pôr na roupa, aí eu me lembrei que eu tinha que orar. Calma, Nora. Fui lá, dobrei o meu joelho, ali, orei, falei, agora eu vou para a empresa. Se mandar eu voltar, eu volto. Aí desci para Anguera, fiquei no ponto, eu não peguei o ônibus lá, desci para Anguera para pegar o ônibus que vai para a Armênia, né, aqui. Desci para pegar ele ali no posto policial. Eu desci para lá, falei, eu vou pegar o Armênia, deixo lá, pego o metrô, é mais rápido.
Quando eu cheguei no ponto do ônibus, irmão, e ali em pé, não demorou 5 minutos, um carro parou do meu lado. Era o meu encarregado, que morava lá perto de Jundiaí. E ele ia por aqui. Ele ia de trem, mas nesse dia ele veio de carro. Por que ele veio de carro? Ele parou do meu lado, eu olhei assim e falou: o que você está fazendo aí, rapaz? Eu falei: estou indo trabalhar. Mas essa hora? Eu falei: perdi a hora. Eu falei: entra aí. Entrei no carro dele, chegamos lá, faltava 5 minutos para a hora de nós começar a trabalhar. Rampou, como que, Rampou, será se eu tivesse saído correndo? Porque, irmão, é assim, Deus, Ele nos vê o tempo todo. O tempo todo. Não adianta nós pensar que nós vamos fazer uma coisa que não agrada a Deus e Ele não vê, e quando nós faz também as coisas que agradam a Deus, Ele vê, irmão. Ele vê e Ele se alegra. Porque eu confiei em Deus. Falei: não vou sair sem orar. Se eu oro, eu vou perder 1 hora, 2, 3, ou até voltar para casa, porque tem empresa que é muito rígida. Mas eu vou orar. Dobrei o meu joelho e orei. Né? Deus já sabia que eu ia perder a hora, irmão. E Deus já sabia que eu ia descer para o ponto. Por isso Ele mandou o meu encarregado pegar o carro e vir trabalhar e passar por aqui. Porque Ele cumpre com a sua palavra. Busque o reino do céu e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós buscar verdadeiramente o reino de Deus, que nele diz: não se preocupe não é para nós. O que nós temos que se preocupar é em fazer aquilo que Deus manda nós fazer. É isso que nós temos que se preocupar. Está difícil, não quero saber, eu vou fazer. Deus disse que é para mim fazer. Vamos fazer. Porque Ele cumpre com a sua palavra. Mesmo que esteja difícil hoje, se você colocar a prioridade no reino do céu, o seu resultado amanhã, meus amados, vai ser favorável a você e a mim. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Meu Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós oramos a Ti nessa noite, Pai. Agradecemos a Ti, meu Deus, pela Sua palavra, pelo alerta que o Senhor nosso Deus nos dá, para que nós se desperte e busque o reino de Deus em primeiro lugar. Independente dos momentos, das dificuldades, das lutas e dos desafios que nos cerca todo dia. Mas nós sabemos que Deus é aquele que sempre guardou e Ele continuará guardando a nossa vida. Meu Deus, despede os Teus filhos, nos leva de volta para a nossa casa, nos abençoe e nos fortalece, e nos dá, ó Deus amado, uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e para todo sempre. Todos vamos dizer amém, e a paz do Senhor Jesus. Amém?